Fala, torcedor do Palmeiras, muito bom dia aqui, uma quinta-feira bastante agitada aí, negociação milionária aí no Palmeiras, e hoje tem jogo aí, pessoal, tá interessado, que a empresa esportiva aqui falou, fique no vídeo até o final. Falando no Vinícius Nicoletti, é ele quem chega agora para falar de outro jogo bom no Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira, Palmeiras e Vasco. O Vasco precisando demais da recuperação, enfrentando logo o campeão brasileiro, que vai perder mais um jogador para o futebol inglês. Vamos lá, Palmeiras e Vasco é o tema. Amigos do Sport Center, o Palmeiras busca a sua primeira vitória em casa nesse Campeonato Brasileiro diante do Vasco da Gama nesta quinta-feira no Allianz Parque. O time não teve um bom início de campeonato como mandante, foram 2 derrotas na Arena Barueri e um empate contra o Flamengo no Allianz Parque, somando aí apenas 1 ponto em 9 disputados. A equipe terá os desfalques dos jogadores que vão disputar a Copa América, o Richard Rios defendendo a seleção da Colômbia e o Gustavo Gomes defendendo a seleção do Paraguai. E já não conta com mais 2 jogadores que estão sendo negociados, o Luiz Guilherme com o West Ham e o Luan com o Toluca do México. A novidade pode ser a volta de Dudu, recuperado da cirurgia no joelho. A expectativa é que o camisa 7 do Palmeiras retorne, volte a ser relacionado depois de 10 meses. O Vasco chega no Allianz Parque tentando se recuperar da dura goleada sofrida na última rodada para o maior rival. Será o segundo jogo do técnico Álvaro Pacheco. A paralisação da data FIFA colaborou para o novo comandante se familiarizar com o elenco e encontrar a melhor formação para a equipe. O treinador português, no entanto, terá que administrar alguns desfalques. Payet, com dores na perna, está fora do jogo. Praxedes teve uma lesão na coxa e também não enfrenta o Palmeiras. E a terceira baixa é o chileno Medel, que negocia a saída com o Boca Juniors e não defende mais o Vasco da Gama. A novidade é a volta de Adson, que foi poupado no clássico contra o Flamengo na última rodada com dores musculares. Nos bastidores, o clube Cruz Maltino vive mais uma vez um momento conturbado com a saída do CEO, que era da SAF do Vasco. O presidente Pedrinho explicou essa situação. Foi uma decisão dele, estranhamente logo depois do que aconteceu ontem no Conselho Deliberativo, mais respeito. E agora o Vasco continua, nunca parou por ninguém, né? Então o Vasco anda para frente sempre. Nesse confronto com o Vasco, o Palmeiras defende uma invencibilidade de 9 anos. A última derrota foi em 2015 no Allianz Parque. Nesse período, 10 jogos, com 6 vitórias do Palmeiras e 4 empates. E a gente sabe que é o Vasco, é uma grande equipe, é uma equipe que quer sair da situação que está vivendo e vai fazer de tudo que for preciso para que possa ser nesse jogo já. E a gente tem que fazer o nosso jogo, aquilo que a gente sabe fazer, e a gente espera que a gente possa aí retornar desse período de data FIFA com vitória, para que a gente possa aí se manter firme lá em cima na disputa aí por mais um Brasileirão. Muito bem, confirmada a venda do Luiz Guilherme, do Palmeiras, atacante de 18 anos, vai para o West Ham, passou por exames físicos no West Ham e aprovado, então vai por 30 milhões de euros, sendo 23 milhões fixos e mais 7 milhões em metas. Tá lá com o texto do Bruno Vicari e do Francisco de Laurentiis no nosso site espn.com.br, os detalhes da venda do Luiz Guilherme. Mais um que se vai, Elton. Mesmo assim, vai perder o Luiz Guilherme, perdeu o Endrick. É o pior time que o Vasco poderia enfrentar nesse começo de trabalho do Álvaro Pacheco? Sim, o West Ham conseguiu, enfim, levar alguém, né, Edu? Tentou o Yuri Alberto lá atrás, não conseguiu. Tentou o Fabrício Bruno acabou não indo. E agora acaba levando o Luiz Guilherme. E aí, obviamente que dos 3, né, a maior promessa, um cara aí de futuro e que pode também render muito para o West Ham, não só dentro de campo, mas com uma venda futura, né? Porque é um garoto de muito potencial. E é um cara que eu acho que tem a cara também do futebol inglês, né? Essa facilidade de dinamismo dentro de campo, né? De jogar em várias posições do meio para frente, de ter essa questão do 1 contra 1. Vai melhorar fisicamente lá também, né? É um jogador que tem ainda muito lastro para ganhar. E eu acho que acaba sendo bom para ele. Vamos ver se vai ser bom para o Palmeiras. É porque o Palmeiras já perdeu o Endrick, agora vende o Luiz Guilherme e tenta manter o Estevão, né? Que também cortejado por vários clubes hoje do futebol europeu, mas acaba aí sendo mais uma baixa para essa equipe do Abel Ferreira,
que, mesmo assim, né, perdendo alguns jogadores, mantém uma base forte para tentar se recuperar na temporada, né, Edu? Vive uma oscilação. Aliás, o Palmeiras tem 3 jogos como mandante e apenas 1 ponto. Eu falo como mandante porque não foram todos os jogos no Allianz Parque, né? Como mandante, o Palmeiras somou apenas 1 ponto, mas enfrenta o Vasco também, que perdeu os 3 jogos que fez como visitante. E um Vasco que vive essa questão também extracampo, que tem influenciado dentro dele. O Álvaro Pacheco estreou tentando colocar uma formação mais propositiva, acabou sendo engolido pelo Flamengo, acabou sendo uma estreia muito ruim para o técnico, né, que acabou chegando e conhecendo o elenco para tentar fazer o time sair das últimas posições na tabela, e agora já encara um Palmeiras que tenta dar essa resposta rápida. Já falei algumas vezes, né? O Palmeiras já passou por oscilações parecidas em outras temporadas e conseguiu sair rapidamente delas, então já tem essa experiência de viver situações adversas e colocar a cabeça fria, né, e conseguir sair dessa situação rapidamente. Os grandes elencos saem de situações adversas rapidamente. Eu acho que é o exemplo do Palmeiras. Vai enfrentar um Vasco que já vive uma oscilação muito grande há muito tempo, né? Brigou para não cair ano passado. Essa questão da SAF com o clube também influencia, sim, né, na questão do campo, questão de direitos de imagem, salários atrasados, dinheiro bloqueado, né? Enfim, tudo isso influencia demais no ambiente. Agora, como eu falei, os números pesam contra os dois. O Palmeiras precisa dar uma resposta como mandante no campeonato e o Vasco precisa pontuar, né, como visitante também na competição, porque são pontos importantes para o primeiro objetivo, que infelizmente hoje é a realidade do Vasco, né? O primeiro objetivo é se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, chegar aos 45 pontos para aí tentar um segundo objetivo dentro da competição. Felipe Anderson tá treinando e esse cara vai ser. Deixa eu falar. O Felipe Anderson na casa tá dele. treinando em casa. Ele não só pode ir em julho. Só pode ir em julho. Esse cara, quando chegar, escuta o que eu tô falando. Esse cara vai ser um dos artilheiros do campeonato. E esse cara vai pra seleção brasileira jogar a Copa do Mundo. Vai ser ele, o camisa 10 da seleção. Vocês vão ver só. Esse cara é craque de bola. O Dudu voltando. Amanhã. Voltando, deve ficar no banco amanhã. E amanhã o Naves deve ser titular ao lado de Murilo na zaga. Então, agora com você, Gustavo Soler, tudo sobre o Palmeiras. Vamos lá, craque, porque neste exato momento Luiz Guilherme publica fotos em Londres, na Inglaterra, confirmando aquilo que a gente trouxe de informação, né? Hoje ele assinou o seu contrato com a equipe do West Ham, clube londrino, pagando 23 milhões de euros fixos pelo Luiz Guilherme, e aí ele terá mais 7 milhões de euros em metas contratuais para cumprir no clube inglês. Lembrando que o Palmeiras tem 80% do passe do Luiz Guilherme, os outros 20% pertencem ao próprio jogador, que foi revelado pelo Palmeiras, chegou com 10 para 11 anos de idade no Verdão, foi campeão em todas as divisões de base, desde o Sub-11 até o Sub-20 no profissional, foi campeão brasileiro ano passado e campeão paulista nesta temporada. E se no futuro o Luiz Guilherme for vendido por um valor acima de 23 milhões de euros, o Palmeiras tem direito a 20% dos lucros do West Ham em uma eventual negociação futura do Luiz Guilherme. Outro jogador que foi negociado e não joga mais pelo Palmeiras é o zagueiro Luan. Na semana que vem ele já vai para o México assinar contrato com o Toluca. Ele que foi vendido por 4 milhões de dólares, sendo que o Palmeiras fica com 60% desses valores, então trazendo para reais, né, cerca de 21 milhões de reais. Desses 60%, algo em torno de 12 milhões e 600 mil reais, 10 milhões o Palmeiras vai repassar para a Crefisa para pagar a dívida que tem com a patrocinadora, até porque em 2017 quem fez o aporte financeiro para a contratação do Luan foi a própria empresa que patrocina o Palmeiras desde 2015. E agora, sobre chegadas, o Verdão chegou a um acordo com Agustín Diay, da equipe do São Lourenço, jogador que atua como lateral, como ala e também como segundo volante, tem 20 anos. O Palmeiras fechou o acordo com 7 milhões de dólares com o São Lourenço, 7 milhões e meio de dólares, aliás, com o São Lourenço, né? Cerca de 39 milhões e 700 mil reais por 75% do passe desse jogador que frequenta as seleções de base da Argentina desde
desde o Sub-15, é o capitão do Sub-20, pode ser convocado pelo Mascherano para os Jogos Olímpicos de Paris, agora em 2024. Então o Diay chega no Palmeiras a partir de julho para ficar como opção do técnico Abel Ferreira. Eu recebi uma informação aqui, o Marcelo Paz nega o convite para ser CEO do Corinthians. Ele continua no Fortaleza. Para deixar bem claro, ele não aceitou. E aí, pra gente voltar então ao Palmeiras, né? Daqui a pouco o Ramiro e você falam mais sobre a situação do Corinthians. O Agustin Diay, então, craque, tem uma situação que ainda estão resolvendo no contrato, porque o São Lourenço também quer ficar de olho no que será do futuro desse jogador de 20 anos. Então o São Lourenço quer colocar no contrato: ó, Palmeiras, se você vender o Diay daqui 2 temporadas, eu fico com 25% dessa venda, que é o montante que o São Lourenço está segurando nesse momento na negociação. Se o Palmeiras não vender o Diay daqui 2 temporadas, aí o Palmeiras teria que comprar mais 15% do passe do jogador por $2 milhões. Então, essa é a última coisa que estão conversando no contrato do Diay para ele ser anunciado. Vamos lá, um teaserzinho só do James Rodrigues do São Paulo. Tá na seleção da Colômbia, o São Paulo espera que ele faça boas atuações para que tentar cheguem negociar. propostas. Certo. Sim. Rafael Veiga em relação ao Palmeiras, que não tá jogando bem. Tem que melhorar, né? Tá mal. Outro confronto dessa rodada de meio de semana do Campeonato Brasileiro, vamos ter um Palmeiras e Vasco. Vamos ouvir Pedrinho falando sobre o Vasco. A melhor minuta da rescisão já está sendo avaliada pelos seus advogados. Foi um pedido dele, já há muito tempo pela saída. Já tinha um comunicado para o Pacheco que esse andamento estava tendo uma velocidade acima do esperado. Ele ia para o jogo, né? E o Pacheco fez uma pergunta para ele, como estava a cabeça dele para o jogo. Ele falou que não estava com foco ali, que ele queria sair o quanto antes. Foi honesto, foi justo, e é o que eu falei anteriormente, só vai ficar no Vasco quem tiver a fim de representar a camisa do Vasco. Foi uma decisão pessoal, até pela questão do processo para acelerar para a saída do Boca Juniors. Então foi comunicado, né? E ele treinou normalmente, pediu para treinar normalmente e foi acatado. Já tinha sido um pedido feito de forma anterior. Hoje ele concretizou isso e a minuta está sendo avaliada já pelos seus advogados. Pedrinho falando aí de Medel, de saída do Vasco e os números dele com esta camisa: 32 jogos, 32 como titular, 83,9 minutos por jogo, presença em jogos do time 67%, a última partida no dia 27 de abril. O Vasco que vem até São Paulo para enfrentar o Palmeiras, substituição aqui no nosso sofá, e o Vinícius Nicoletti já por aqui para trazer também as informações do Palmeiras para essa partida de quinta. Tudo bem, Nicoletti? Bem-vindo. Tudo bem, Glaucio, um beijo para você, Beijo. Mari, o Renato, bem, Renatinho? Beleza? Certo? Tudo jóia. Pois é, o Palmeiras vai enfrentar o Vasco nessa quinta-feira, né? O Palmeiras buscando aí a sua primeira vitória como mandante nesse Campeonato Brasileiro, né? Até agora começou mal em casa, nos jogos que foi mandante, perdeu 2 jogos na Arena Barueri, empatou com o Flamengo no Allianz Parque e agora tenta vencer aí esse primeiro jogo. O time tem alguns desfalques, né? Os 2 jogadores que estão disputando a Copa América, o Richard Rios com a seleção da Colômbia e o Gustavo Gomes com a seleção do Paraguai, e os 2 jogadores que já estão sendo negociados, o Luan, que vai para o Toluca, nem no treino participou mais, então está fora dessa partida, e o Luiz Guilherme, que já viajou para Londres para realizar exames médicos. Então os 2 aí devem ser confirmados nessa saída, nesse meio de temporada, como 2 saídas do Palmeiras. E aí o time vai em busca de reforço, né? Está fechando com o Agustin Riay, que é um jovem lateral do São Lourenço, destacou nos jogos do São Lourenço nessa Libertadores. O Palmeiras fez uma proposta, segundo a informação que vem lá da Argentina, dos nossos companheiros da ESPN, que o São Lourenço aceitou essa proposta, então agora também fica aí trocando documentos e daqui a pouco será mais um reforço do Palmeiras aí na sequência da temporada. Do lado do Vasco, né, Gláucia, a gente viu aí o Medel que está saindo, né, o Vasco que perdeu todos os jogos em casa, também nesse Campeonato Brasileiro, né, 4 derrotas, não vai ter o Medel, também tem outros desfalques. Praxedes e o Paí estão machucados. A boa notícia aí no time é que o Adson volta, ele que foi poupado no jogo, estava com desgaste muscular, foi poupado no clássico contra o Flamengo. Então, são problemas para os 2 lados e o Palmeiras buscando essa primeira vitória e o Vasco uma recuperação com o novo técnico, né? Com o Álvaro Pacheco, vai fazer seu segundo jogo
teve um tempo aí a data FIFA para ele conhecer o elenco, se familiarizar com os jogadores e encontrar uma formação tática que o time faça o time conseguir render. Então, esse segundo jogo e essa parada foi bom para o novo treinador. E o Palmeiras tentando esse resultado em casa e o Vasco tentando essa recuperação. Agora, uma novidade que o torcedor do Vasco mais quer é saber sobre a situação do Coutinho. Né? O UOL e o GE deram que ele rescindiu o contrato com o Aston Villa, está livre no mercado para assinar Fabrício qualquer Romano equipe. deu também o homem lá. Mas, o que acontece? A família do Coutinho, a assessoria, negou, falou que ele segue com contrato com o Aston Villa, então essa informação é extraoficial. Oficialmente ele ainda tem contrato com o Aston Villa, mas deve estar próximo aí, se não já chegaram a acordo, já deve estar próximo aí dessa rescisão de contrato e aí depois ele fica livre para assinar com qualquer equipe, inclusive aceitar a proposta do Vasco, que ele já falou que quer voltar para o Vasco. Aí seria um reforço e tanto, né? Álvaro Pacheco chegou nesse Vasco, amigos. Primeiro jogo, aquele clássico contra o Flamengo, que foi aquela, né? Não vou pôr mais fazer análise com o Bueno, aquela goleada, aquela coisa. E a sequência para o português não é fácil. Com esse tempinho aí que ficou parado para tentar entender a casa, não é nem arrumar. Palmeiras. Mas aí, Palmeiras, fora de casa no Allianz. Vamos lá, o que esperar deste jogo? Nossa, da parte do Vasco eu confesso que eu não sei, assim. É aquilo que eu te falei, eu acho que a sorte é que a goleada acontece na véspera de uma pausa de data FIFA ali, em que você pode reunir, entender o que aconteceu e ir para muito além de campo e bola, né? Ali e logo depois o Pedrinho vem dar um pronunciamento falando que realmente é inadmissível e eu acho que está tentando mexer estruturalmente por conta da liminar, né, em que afasta pelo menos um pouco a SAF, você tem um respiro ali para poder pelo menos entender como a casa tá, porque até então o Pedrinho não tinha autonomia nenhuma, né, para poder desempenhar ou desenvolver. Estou muito curiosa para saber como que vai ser essa chavinha. Porque perder para o Palmeiras é normal, né? O Palmeiras, além de ser mais time, o momento, o trabalho, o projeto, é normal. Mas como que vai estar esse Vasco na parte anímica? Como que vai estar a postura dos jogadores? Eu tô bem curiosa para ver como que vai ser essa partida. Então, tem uma maneira, o cara chega no Brasil, Flamengo e Palmeiras, os dois primeiros jogos dele, também é sacanagem, pelo amor de Deus. Mas assim, a gente espera de um Vasco principalmente no aspecto mental, né? Porque o Vasco, ele começa bem o clássico do 6-1, olha que loucura, foi 6-1, o Vasco começa bem e depois vai diluindo, né? O time vai murchando, vai tomando um atrás do outro, uma situação muito complicada. Então assim, é de se ter uma postura mais agressiva. Difícil segurar o Palmeiras. Hoje também tem suas dificuldades. O Palmeiras é um time hoje que, para propor o jogo, tem tido muitos problems. Não está jogando bem, né? O Palmeiras também não está jogando tudo aquilo, não. Claro que existe uma diferença de clube. Aí é um abismo, né? Parece que eles são de mundos diferentes. Mas, assim, é um jogo para ter organização, para se fechar bem e tentar jogar no erro do Palmeiras. Eu acho que é por aí que o Vasco vai tentar. Muito bom, torcedor do Palmeiras. Hoje aí o Verdão aí tem um jogo aí diante de quem, pessoal? Diante do Vasco da Gama aí, que levou uma goleada diante do Flamengo aí. E o Palmeiras é favorito aí, na minha percepção, na minha opinião. E vocês acham aí que o Verdão vai vencer? Eu tô muito confiante aí que o Verdão vai ganhar esse jogo hoje, pessoal. Deixa aí seu palpite aí pra gente saber como é que tá a confiança de vocês, né? Pessoal, o Dudu é a novidade aí da vez, hein? O Dudu aí foi feito uma arte, né? Antes do jogo aí. E a torcida ficou muito, assim, em êxtase, né? De saber que o Dudu vai hoje tá lá, né? Ele foi escalado. Esperamos aí que ele consiga ter uma minutagem aí de jogo aí. E vocês acham que o Dudu deveria entrar agora nesse jogo aí diante do Vasco ou não? Deixa aqui seu feedback, sua participação. Pessoal, o Verdão aí tá fazendo uma reformulação, né? Quer tirar alguns jogadores que não tá agradando aí a torcida, né? Que tá fazendo aí proposta a muitos jogadores, pessoal. Dessa vez aí, o Aleira Pereira botou mesmo pra valer, né? Porque às vezes tem clube aí que tira 2 jogadores. O Verdão dessa vez aí vai trazer muitos reforços, né? Segundo informações aqui, pessoal, o Palmeiras está
já tinha feito ontem a proposta, já tinha uma tratativa de negociação, né? Segundo informações aí, o Palmeiras aí está interessado aí na negociação de William José, né, pessoal? E agora ele tem bastante prestígio aí pela Europa, né? Um jogador que chegaria, sem dúvida alguma, na posição de titular, né? Muitos torcedores aí apoiando sua chegada aí do Verdão, né? E se encaixa perfeitamente aí no esquisito aí que Leila Pereira quer, né? Que o jogador não tem idade muito avançada, né? Se comparando aí a outros clubes que traz jogadores muito velhos, 35 anos para jogar, né? E aí acaba que o time não tem bom rendimento. Então Leila Pereira tá certo. Tem que jogador de futebol hoje em dia tem que ser abaixo dos 32 anos ali para poder até aguentar o pique, né? Que é o futebol de hoje, né? Que nem antigamente que tava os jogadores nem treinavam, né? Pessoal, vou ficando por aqui. Se é novo no canal, se inscreva, ativa o sininho, que é muito interessante aí para que você receba os próximos vídeos aí com novidades e informações do Palmeiras em primeira mão.